A saúde mental, ela é um tema bastante presente na saúde do idoso, na geriatria, na gerontologia, nas ciências do envelhecimento. E o Janeiro Branco, ele vem para reforçar, haja vista que cada dia a gente tem se deparado com uma falta de saúde mental em geral, principalmente depois dessa pandemia, depois que esses pacientes, que essas pessoas idosas tiveram que ficar isoladas, sem afetos, sem aquilo que a gente mais recomenda, que é a interação social para manter a saúde mental. Além disso, ficaram sem atividade física, ficaram sem ficaram privados de várias atividades que traziam saúde mental. E o Janeiro Branco vem para reforçar a importância de que saúde não é só a saúde física, não é só não ter dor, não é só não ter febre, é também a saúde psíquica, a saúde mental. Inclusive, eu costumo dizer que o cérebro, o corpo, na verdade, ele é produto do cérebro, né? Que a gente, o comando da gente é na mente. E você ter saúde mental é fundamental, inclusive para os idosos, que é uma parcela da população mais acometida por transtornos mentais, assim vamos dizer. Depressão, ansiedade, transtorno do humor bipolar, as demências em geral, a insônia, diversas doenças, diversas síndromes estão relacionadas à saúde mental e que trazem, assim, eu diria que correlação com doenças físicas. Eu falei, a mente não estando funcionando bem, o corpo padece. Muito bem, doutor. E aí, os problemas relacionados a essa questão de quais são os problemas relacionados a essa questão da saúde mental na pessoa idosa, por exemplo? A gente tem na geriatria alguns gigantes, né? A gente chama os gigantes da geriatria. São as principais síndromes, as principais doenças que acometem o idoso. E a gente chama dos 5 Is, porque é um mnemônico, são palavras iniciadas com Is. Um deles é a insuficiência cerebral. A insuficiência cerebral, ela traz consigo a depressão, o delírio e a demência. São 3 doenças bem presentes e que fazem parte dos gigantes da geriatria. Além dessas, a gente tem uma incidência muito grande de transtornos de ansiedade, aquelas pessoas que têm facilidade de se preocupar, aquelas que têm mania de doença, aquelas que têm nervoso, aquelas que têm tics, têm transtornos obsessivos compulsivos. Então, essa característica de ser um dos gigantes da geriatria nos traz a relevância que é o Janeiro Branco, nos traz a relevância que são essas principais doenças que a geriatria, o paciente idoso está mais acometido. Ansiedade, depressão, a insuficiência cerebral aguda, que é o delírio, aquelas pessoas que de uma hora para outra elas desorientam, elas ficam agressivas, elas saem da casinha, como a gente diz, por trás geralmente tem alguma doença física, e as demências, que quase que todo o programa a gente tem trazido alguma informação ou tem tirado alguma dúvida do ouvinte. São basicamente esses os problemas na população idosa: depressão, ansiedade, demência e delírio. Doutor, como é que identifica que sinais de alerta, né, que a cuidador e família deve prestar atenção e buscar avaliação médica, para buscar avaliação médica? Pois bem, quando uma das orientações nessa parte cognitiva, nessa parte mais de orientação, de funções mentais, seriam aquelas que a gente sempre alerta aos pacientes que estão com risco de demência. Esquecimento, colocam um objeto, guardam um objeto no lugar, não sabe onde colocou,
tenta lembrar o nome de alguma coisa e não lembra, repete assuntos, esquece fogão ligado, torneira, porta aberta, ou esse paciente começa a ter alterações comportamentais que antes não tinha, de uma hora para outra ele ficou desinibido, ficou sem o senso do que é normal, do que é socialmente adequado, por exemplo, hipersexualidade, tira roupa na frente de todo mundo, tira cabimento com uma cuidadora, ou com alguma outra pessoa, com algum outro indivíduo. Alterações comportamentais, tem que estar muito atento de uma hora para outra. O paciente também pode perceber que está mais isolado, perceber o discurso dele mais negativo, desesperança, sem motivação para viver. Alterações do sono, Sidney, são sinais de alerta, se está dormindo demais, se está dormindo de menos, é importante relatar como um sinal de alerta. Aquelas pessoas, como eu falei anteriormente, que têm mania de doença, que tem uma compulsão por tomar remédios, por achar que está sempre doente, com câncer, com um AVC, tudo é muito grave. Essas pessoas, elas têm um sofrimento mental muito grande e elas precisam de tratamento. Isso faz parte de um espectro de transtorno de ansiedade, a hipocondria. Aquelas pessoas que não conseguem relaxar, estão a todo momento tensa, preocupada, mesmo que não exista necessidade de se preocupar com alguma coisa, elas estão nervosas, achando que algo de ruim vai acontecer, não conseguem desligar o botão, a velocidade com que elas pensam é muito rápido, o pensamento salta, elas perdem a atenção, não conseguem fazer uma coisa de cada vez, tentam fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou as pessoas que estão bem, não tem nenhum problema, e de uma hora para outra desorientam. Começa a ver bicho, ou começa a achar que a casa não é a casa dela, começa a desconhecer as pessoas que estão por perto. Quando é de uma hora para outra, é uma entidade que a gente chama de delírio, é uma entidade aguda que geralmente tem alguma coisa por trás. Infecção, ou uma dor, ou um medicamento novo, isso é o que chama a atenção. Doutor, tem uma pergunta aqui de um ouvinte que diz o seguinte: boa tarde, doutor Belísio, quero saber se tenho algum problema de saúde. Sinto muito sono que chega e dá vontade de vomitar. Não vejo a hora de me deitar e ao meio-dia ou à noite. Quando me deito só falta não adormecer e é um sono ruim. Não ligo TV, desligo o celular e não tem luz acesa. Me fale se é um problema de saúde. Pergunta bem assim, temporal. Uma pergunta que vem bem à luz do que a gente está discutindo hoje, que é a problemática da saúde mental. Pessoa que tem muito sono, não consegue dormir e quando dorme o sono não é reparador. Isso muito provavelmente não é uma insônia pura, uma insônia simples, um transtorno do sono puramente do sono. A gente deve pesquisar algumas outras doenças. É muito comum esse tipo de problema estar relacionado, se a gente não conseguir identificar alguma doença física, está relacionado com os transtornos do humor, principalmente o transtorno de ansiedade e a síndrome depressiva, a depressão. Seja ela unipolar ou a depressão do espectro bipolar. Então, deve ter alguma outra patologia neuropsiquiátrica, assim, vamos dizer, por trás que justifique essa sonolência, que não consegue relaxar, e mesmo dormindo, a pessoa não consegue dormir, fazer um sono reparador. É um sofrimento, a pessoa tem dificuldade para trabalhar, isso vai trazer problemas na saúde física, como hipertensão, obesidade, na própria vivência de socialização com a família, com outras pessoas, compromissos. Então, precisa se tratar urgentemente. Tem muito isso na geriatria,
nos pacientes idosos, e eles acham que isso é da velhice. E não é. Esse sono entrecortado, assim, durante o dia, muito sono e não consegue dormir, isso não é da velhice, tem alguma doença por trás e a gente tem que pesquisar. Muito bem, doutor. Então a orientação é ela procurar o médico o mais rápido possível, inclusive, né? Sim, até porque esse daí já está fazendo assim, as recomendações de higiene do sono, pelo que ela falou, um ambiente tranquilo, sem luz. Então é procurar o profissional, se for idoso, procurar o geriatra para buscar alguma coisa que esteja justificando esse transtorno. Desde doenças neuropsiquiátricas, como eu falei, depressão, ansiedade, até doenças físicas, tireoide, alteração em eletrólitos, alteração nos exames. Doença, isso é um sofrimento mental e traz um impacto muito negativo na vida dela. Doutor Lourdes, lá de Jardim de Piranhas, está perguntando o seguinte: doutor Belísio, entalo dá de quê? É da comida? Só dá em mim quando eu estou deitado. O que acontece? A sensação de entalo, né, de globos, esofagiano, tecnicamente chamando, ela pode ser por diversas causas. Desde a posição que a pessoa se alimenta, ou seja, se ela come, deita, isso é antifisiológico. O normal é a gravidade ajudar a comida a descer. A consistência do alimento também é importante. Se o paciente não mastiga bem, não tritura bem, ele pode ter uma deglutição prejudicada, isso pode dar essa sensação de bolos, de entalo. Então, quanto mais mastigar, melhor. Doenças no trato gastroesofagiano são causas de sensação de entalo. A doença do refluxo é a que mais causa essa sensação. O afrouxamento dos pilares do diafragma, com o conteúdo do estômago tendendo a refluir, isso é doença do refluxo, isso pode dar entalo. Nódulos de tireoide, doenças na cervical anterior podem dar também essa sensação de entalo, e patologias de idoso mais frágil, como sarcopenia, que eles se engasgam, Parkinson, eles também se engasgam, demência, eles têm essa sensação de entalo e ao mesmo tempo de se engasgar, são duas coisas diferentes, mas que podem ser confundidas. Então a minha orientação para essa paciente é de que consistência, mastigar bem o alimento, evitar se alimentar deitado ou pelo menos meia hora depois que se alimentar, evitar deitar, pesquisar doenças no trato gastroesofágico, talvez com sintomas e até mesmo a endoscopia a gente consiga chegar a um diagnóstico, ver na família se tem alguma doença na tireoide, um nódulo, alguma coisa nesse sentido, mais ou menos por aí a linha de raciocínio. Muito bem, tem uma pergunta de áudio, vamos ouvir agora o ouvinte fazendo pergunta. Boa tarde, Sidney, boa tarde, doutor Belísio, feliz ano novo para vocês, de muita saúde e paz. Pergunta a ele aí, eu sei que ele é do médico do idoso, mas eu vou fazer 44 anos, eu não fumo e não bebo. E só vivo com a dormência nas mãos. Qual o médico que devo procurar? Que faz mais de 5 anos que eu não fui mais para o cardiologista. O que é que pode ser? E não durmo à noite também. Tenho maior dificuldade para dormir à noite. Meu boa tarde. Ouço vocês todos os dias. Boa tarde a todos. Bom, 44 anos, nessa transição menopausal, eu sempre recomendo as pessoas procurarem o generalista, né? Nessa faixa etária. O médico da unidade, um médico clínico da confiança da família. Assim como uma criança adoece, vai para a pediatria, o idoso adoece, vai para a geriatria, o adulto, o jovem, ele tem que procurar um médico generalista. Começar pelo médico generalista, porque dormência nas mãos ela pode ter várias causas e teria que procurar vários especialistas ao mesmo tempo. Isso pode até dificultar a elucidação da causa. Tem que procurar um médico generalista então, né? Isso. Muito bem. Um clínico geral, famosamente conhecido.
Certo, clínico geral. Aí vai no posto de saúde, por exemplo, do bairro, na unidade básica de Isso, saúde. isso. Começar a casa do alicerce. Atenção primária e só depois procurar o especialista, caso seja encaminhado. Muito bem. Doutor Belísio, essa questão do sono, né? Qual a orientação que o senhor daria a mais para os idosos que estão com dificuldade de dormir? Porque isso, pelo que eu entendi do senhor, isso acaba desaguando em problemas mais sérios na saúde da pessoa idosa, não é isso? Sem dúvida. O sono é uma das funções mais importantes que a gente tem no organismo. Ele regula a nossa produção de hormônios, o sono ele regula a nossa pressão arterial, ele restabelece as funções cognitivas, deixa a gente mais lembrada, a gente mais com capacidade de raciocinar. Ele é também um restaurador das funções mentais relacionadas ao estresse, então a gente, quando dorme, a gente relaxa, repousa a mente, além de a insônia trazer a longo prazo doenças a nível de demência, por exemplo. A insônia está relacionada à demência de Alzheimer. Então, o que a gente orienta é que algumas especificidades do paciente idoso. Vou começar pela urina. Os idosos eles têm uma tendência a urinar muito à noite. Então, isso faz com que o sono deles fique atrapalhado. Se for homem, procurar ver se não tem alguma doença na próstata. Se for mulher, ver se não tem alguma doença do tipo urge incontinência. Diabetes dá muita noctúria, urina à noite. Alguns medicamentos com a pressão podem facilitar essa noctúria, urinar à noite. Então, a minha recomendação é que quem tem problema de não dormir bem porque acorda muito à noite para urinar, é diminuir a quantidade de líquido à noite. Ingerir bastante líquido até 5, 6 horas da tarde. E à noite evitar. O que acontece é que toda vez que eles levantam, eles tomam mais um copo d'água. Então, isso pode ajuda a diminuir esse sono entrecortado pela questão urinária. Alguns pacientes acordam à noite com dor, então tratar a dor. Outros pacientes acordam à noite por apneia do sono, roncam muito, tem uma parada na respiração e o paciente tende a acordar várias vezes à noite. Então, tem que buscar perder peso ou, se for o caso, usar um aparelho chamado CPAP para dormir melhor. Tentar fazer atividade física no período da manhã, quem tem problema de sono, é bom fazer essa atividade física pela manhã, porque à noite pode facilitar ele não dormir bem. Compensar as doenças, paciente que tem, por exemplo, insuficiência cardíaca, ele tende a, quando deita, cansar. Paciente que tem doença do refluxo, quando ele deita à noite, ele pode acordar por crises de refluxo. E ver se está bem da cabeça, sereno, sem facilidade de se preocupar, de se emocionar, sem irritabilidade, sem estresse, porque também causam, repercutem no sono do paciente. Outras orientações seriam a nível de ambiente, né? Uma cama, uma rede adequada, um ambiente tranquilo, com pouca luminosidade à noite, não leve problemas para a cama, evite descansar ou assistir TV no lugar que dorme. Essas são algumas orientações que a gente pode fazer assim, a nível de meios de comunicação para que as pessoas possam dormir melhor. Doutor, principalmente os idosos. Nesse período agora de janeiro, algumas famílias vão à praia, né? E algumas vão passar, inclusive, vão passar o mês inteiro, vão passar 20 dias, 10 dias, vão passar alguns dias. A família, é importante que leve a pessoa idosa que ela tem em casa para ficar esses momentos com eles lá. E se isso acontecer, que cuidado se tem que ter com o idoso em relação ao sol, à praia? Viagens, né? Esse período agora é um período que as pessoas viajam para a praia, um período que as pessoas estão os filhos, né? Estão de férias, quer tirar um mês ou alguns dias de repouso e levam naturalmente os seus pais, avós, que eles cuidam, junto com eles. Orientações do tipo levar todas as medicações que tomam, se tiver medicação controlada, procurar o médico para ele deixar
receitas prontas para que não falte durante a viagem. Seguir a rotina dessas medicações conforme era quando é em casa. A questão da hidratação, se for sair, for dar um passeio na praia, algum canto que ele transpire mais, ter rigor nessa questão, dar com a garrafinha d'água, já que não está na rotina, possa ser que as pessoas esqueçam de ingerir água, os idosos não têm sede, principalmente os com demência, eles não têm assim, a necessidade de pedir água. Então, um cuidado na hidratação, nos medicamentos que toma, evitar períodos longos de jejum, andar sempre com algum lanche ali para que o idoso possa se alimentar, procurar se alimentar, fazer refeições de acordo com o que o paciente possa não ingerir, evitar, por exemplo, comida salgada, sair muito da dieta, está sempre orientando o paciente no tempo e no espaço, ou seja, pacientes que têm demência, eles saem da rotina, então eles perdem as referências. O que tem que fazer é, olha, o senhor está viajando, a gente está indo para tal canto, é tal hora, a gente está em tal dia, está acontecendo isso, para evitar que eles desorientem. Caso eles façam a desorientação, não se desesperar. Tentar orientar ele no tempo e no espaço, a não ser que isso não melhore, passe o tempo, e aí você busca o auxílio médico. Em praias, em ambientes que vai ter uma exposição solar, lembrar de levar o protetor solar, evitar a exposição ao sol em períodos de insolação maior, entre 9 e 3 horas da tarde, é o que em geral se recomenda. Acredito que isso, Sidney.